Olá, boa tarde. O NT Sul desta quinta-feira, 25 de junho, já está começando. Eu quero agradecer pela sua companhia aqui com a gente e também já dar os destaques da nossa edição de hoje. Começou ontem a instalação das placas solares no ginásio Derlizão. A energia gerada pelas placas deve reduzir em R$140 mil as contas da Prefeitura de Cachoeira. Isolamento social e a terceira idade. Por que ficar em casa é mais difícil para os idosos? A gente fala sobre isso no quadro Dia de Terapia. Fake news sobre surto de coronavírus em um supermercado de Cachoeira do Sul se espalha nas redes sociais. Tem 3 funcionários com Covid, já foram afastados e diz que tem um monte com suspeito que vão ser testados todos os funcionários hoje. Não vai lá. E ainda, Tribunal de Justiça decide manter o serviço da Transporte Nossa Senhora das Graças em Cachoeira do Sul. E você sabe que pode sempre participar do NT Sul enviando a sua mensagem para a gente através do nosso WhatsApp. Então mande já a sua opinião, mande o seu recado, a sua foto para o número 51997697129. Ou você pode comentar a nossa transmissão ao vivo no Facebook. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira e participar por lá. Enquanto manda o seu recadinho, fique ligado nas notícias do NT Sul, que começa agora. A gente abre o NT Sul de hoje atualizando você sobre uma situação que a gente falou ontem, a instalação de placas solares no ginásio Derlizão, aqui em Cachoeira do Sul. Pois é, até sexta-feira já deve estar instalada a usina de energia solar, que vai reduzir até R$140 mil anualmente na conta de energia elétrica da Prefeitura do município. O investimento é da CPFL-RGE e faz parte do Programa de Eficiência Energética da empresa. Cachoeira se habilitou ao programa em 2018. Essas fotos são de segunda-feira e mostram uma movimentação atípica na cobertura do ginásio Derlizão. Eram funcionários da empresa EFAL de 2 Lajeados, contratada pela CPFL-RGE para a instalação de uma usina de energia solar em Cachoeira do Sul. A etapa inicial foi a fixação das estruturas base das placas solares. A usina, avaliada em R$544 mil, é resultado da investida da equipe da Secretaria de Obras em meados de 2018, habilitando Cachoeira do Sul a integrar o projeto de eficiência energética da concessionária. O vice-prefeito Kleber Cardoso acumulava, na época, a função de secretário de Obras. Em 2018, quando a gente fez o modelo de projeto, sempre gosto de citar, incentivado pelo nosso engenheiro eletricista, pelo Guilherme, pelo Marcos Macedo, pela nossa equipe da Secretaria de Obras, né? O Isaías auxiliou muito para que a gente pudesse montar esse projeto de uma forma a concorrer pela primeira vez, diga-se de passagem, com outros municípios que também buscavam esse projeto via RGE. E nós fomos contemplados, diante de todos os municípios que participaram, poucos foram escolhidos, e nós fomos um dos municípios onde vamos receber o investimento de iluminação, de luminárias de LED que vão ser colocadas nas ruas e essa energia fotovoltaica que vai ser distribuída para a economia de prédios públicos do município, além de, em prédios, por exemplo, que nem no antigo fórum, foi trocada toda a iluminação, onde eram lâmpadas antigas, né, foram colocadas lâmpadas de LED também, tudo contemplado gratuitamente, ou seja, o município não teve custo nenhum. Não tem contrapartida. Não teve contrapartida nenhuma, tudo é investimento pela RGE. O ginásio Derlizão é atingido pela luz solar durante todo o dia e isso foi determinante para que fosse escolhido para sediar esta usina de energia solar. As 285 placas de energia fotovoltaica chegaram aqui ao ginásio na tarde de quarta-feira, sendo transferidas por um guindaste lá para o alto, onde uma estrutura já está concluída para que sejam instaladas até esta sexta-feira. A energia solar produzida na usina instalada no Derlizão será descontada em percentuais do consumo de 7 setores públicos. Escola Baltazar de Bem, 16%, Escola Doutor Getúlio Vargas, 13%, Escola Maria Pacifico de Freitas, 8%, Creche Apicrim, 12%, Creche Sonho Meu, 6%, Escola Taufik Germano, 12%, Secretaria de Obras, 33%. A economia prevista para os cofres públicos é de 120 a até 140 mil por ano. Uma boa economia, né? O que você achou da medida, dessa ideia? Mande aí também o seu recadinho, a sua opinião nas nossas redes sociais.
Ontem, os senadores aprovaram o novo marco regulatório do saneamento básico. O texto prevê que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto até 2033. O novo marco legal também prorroga o prazo para o fim dos lixões para dezembro deste ano. O projeto determina que os contratos em vigor vão ser mantidos até março de 2022, podendo ser prorrogados por até 30 anos. Os contratos devem cumprir as seguintes metas até 2033: 99% da população com acesso à água potável e 90% da população com acesso ao tratamento e à coleta de esgoto. Os contratos entre as cidades e as empresas estaduais de água e esgoto passam a ser de concessão com abertura de licitação envolvendo empresas públicas e privadas. Atualmente, esses acordos são feitos diretamente, sem concorrência. Além de mudar regras para fornecimento de água e esgoto, o novo marco prorroga o prazo para o fim dos lixões até dezembro deste ano. Esses locais deveriam ter sido desativados até 2014, como prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A nova data, no entanto, não valerá para municípios que tenham planos próprios de gestão. Nesses casos, os prazos vão variar de agosto de 2021 a agosto de 2024, dependendo da localização e do tamanho do município. Atualmente, as normas de referência para a regulação dos serviços de saneamento são definidas por cerca de 50 agências reguladoras regionais, estaduais e municipais. Com o novo marco, somente a Agência Nacional de Águas é que passaria a ser responsável por essas regras. A atual crise sanitária, causada pela Covid-19, torna ainda mais urgentes as mudanças propostas na medida em que evidenciou com muita clareza a vulnerabilidade das pessoas que não dispõem de acesso à água potável, a esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos. Enquanto órgãos de saúde pública de referência no plano internacional e no Brasil recomendam que se lavam as mãos com frequência para evitar a contaminação com coronavírus, temos 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada. Aprovando, neste momento, o PL número 4.162 de 2019, o Senado Federal estará não somente evitando nos próximos anos a morte de milhares de brasileiros, muitas delas ainda crianças, mas também reduzindo a pressão sobre o SUS, ao diminuir o número de internações provocado pelo simples fato de que quase metade da população desse país, ainda que tenha acesso à cobertura de rede de telefonia celular, tem permanecido com os pés no esgoto. Esse projeto foi aprovado em dezembro do ano passado na Câmara dos Deputados. Depois da aprovação de ontem no Senado, o texto segue agora para a sanção presidencial. Os agentes de trânsito de Cachoeira do Sul, a partir de agora, estão aptos a atender sozinhos as ocorrências de acidentes de trânsito sem vítimas. Eles receberam instrução de agentes da Brigada Militar, que até então prestava esse tipo de atendimento com a colaboração dos agentes de trânsito. Orientar, fiscalizar e controlar o ir e vir de veículos e pessoas com segurança são missões básicas dos agentes municipais de trânsito. Diariamente, eles são vistos atuando em rondas, blitz, ações diversas e também auxiliando a Brigada Militar no atendimento a ocorrências e acidentes de trânsito. E o treinamento que faltava para que os 14 agentes de Cachoeira do Sul se tornassem autônomos também nessa missão foi ministrado essa semana por policiais do 35º BPM. A qualificação dos agentes vai agilizar o atendimento e também liberar os policiais para outras ações. Foi propiciado pela Brigada este treinamento, através do nosso P3 aqui, para fazer com que a amplitude das atividades, como volto a salientar, dos agentes de trânsito, então tiverem efetivamente, uma ação. E então, através deste treinamento, eles vão poder fazer esse atendimento, no qual a gente sabe que, principalmente nos horários de pico, nos horários que tem maior incidência de trânsito, acontecem esses acidentes com danos materiais e demandam um certo tempo do deslocamento das viaturas, das viaturas ficarem paradas ali na confecção, obviamente, de documentação, de registro e tal.
E então, em relação a isso, esse deslocamento e esse atendimento por parte dos agentes de trânsito vai facilitar e vai liberar a brigada para ações efetivamente de maior importância no sentido, né, preventivo, repressivo, né, direcionado à atividade criminal, que é obviamente aquilo que é o carro-chefe das atividades da brigada. A atuação em cooperação continua, porém com mais agilidade no serviço e definição de horários para a Brigada Militar e para os agentes. Nosso pessoal vai atender os acidentes sem vítimas. Vai continuar fazendo as infrações normalmente de circulação, estacionamento e parada, só que vai ter mais esse serviço de atendimento com acidentes sem vítimas. Os acidentes a gente já atendia, já fazia o controle na circulação do trânsito no momento ali do acidente. Só quem atendia e fazia o BO era a Brigada Militar, tinha que sempre chamar ele. Acionar o comando pelo 190, acionar a Brigada Militar. Os agentes já receberam essa capacitação para poder realizar todo o serviço. Exatamente. A gente vai, no momento do acionamento, no 37 a gente passa 695, a gente vai acionar nossa viatura próxima ao local para fazer o BO, o atendimento e posteriormente o BO. Esse sistema de atuação integral dos agentes de trânsito acontece dentro do horário de expediente deles, das 7h30 às 11h30 da manhã e da 1 às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Fora desses horários, a missão é da Brigada Militar. Gente, o Rio Grande do Sul chegou ontem à triste marca de 500 óbitos por Covid-19. 134 cidades já registraram pelo menos uma morte. A maioria dos óbitos está na capital, Porto Alegre, 69. Em seguida estão os municípios de Passo Fundo, Bento Gonçalves e Lajeado. Santa Maria está na 5ª posição com 15 mortes. O estado já tem 22.009 casos confirmados. Porto Alegre também tem o maior número entre todas as cidades, seguida de Lajeado, Passo Fundo, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. A maior parte dos casos de coronavírus no Rio Grande do Sul é de pessoas que têm entre 20 e 49 anos de idade. E em quase todas as faixas etárias, as mulheres são maioria. Cachoeira do Sul chegou a 99 casos de coronavírus ontem. A nota da Secretaria de Saúde confirmou mais 3 casos de Covid-19, todos de pacientes do sexo feminino. Também nesta quarta-feira foram confirmados 15 novos casos suspeitos, 23 descartados e 59 recuperados. Com esses novos números, Cachoeira do Sul tem agora 99 casos de coronavírus confirmados, 20 suspeitos, 321 descartados e 59 recuperados. Todas essas informações a gente atualiza diariamente no nosso site e se você quiser acompanhar, pode acessar novotempo.com/NTSul. E olha só, a conduta dos prefeitos e do governador na condução das medidas de contenção dos danos causados pela pandemia vão ser agora avaliados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. A alteração do regimento foi aprovada por unanimidade pelo Pleno do TCE. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul aprovou por unanimidade no Pleno a alteração no regimento proposta pelo Ministério Público de Contas. A partir de agora, posturas de prefeitos na área da saúde e em relação à pandemia serão consideradas na análise das contas e podem levar à rejeição e inelegibilidade. De autoria do Procurador-Geral do MPC, Geraldo da Camino, o texto estabelece que na análise das contas dos gestores municipais e também do governador gaúcho, deve ser considerada a postura relativa à gestão da saúde pública para além dos itens já verificados tradicionalmente pela Corte. Na prática, significa que as ações dos gestores no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e, especialmente, a falta delas, além de possíveis casos de negligências, não serão toleradas e podem levar à rejeição das contas. As consequências vão de multas à inelegibilidade. Portanto, os gestores públicos precisam ficar espertos, nessa questão com as prestações de contas e que aproveitem os recursos que estão sendo disponibilizados efetivamente para combater a pandemia, e não para, quem sabe, alguns outros objetivos obscuros. Gente, você tem uma frase que tem sido muito dita ultimamente, fique em casa. Você já deve ter enjoado dela,
Tem muitas pessoas realmente ficando em casa, mas tem um grupo que, mesmo podendo fazer isso, sente dificuldades. São os idosos. Tem inclusive famílias compartilhando vídeos dos idosos tentando fugir porque não conseguem mais ficar em casa. Mas por que isso acontece? Será que para os idosos esse ficar em casa é a mesma coisa que para as outras pessoas da família? Fique ligado agora no quadro Dia de Terapia para entender melhor este assunto com Lisiane Omerich. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o idoso na quarentena. Esse isolamento social ele não está sendo fácil para nenhum de nós, né? Nós estamos com a nossa vida totalmente reformulada dentro de um padrão que não é o padrão que nós estamos acostumados a vivenciar. E o idoso, por sua vez, ele está num sofrimento maior, porque faz parte do grupo de risco, né? É um dos principais personagens do grupo de risco, portanto ele tem que ficar em isolamento. E quando a gente fala em isolamento de idoso, a gente fala no isolamento praticamente total. Então esse idoso ele não pode muitas vezes ver os filhos, não tem contato com os netos, não pode sair de casa. A situação fica um pouquinho dramática, né? Então, como que a gente vai dar algum alento para esse idoso? Num primeiro momento, a gente precisa trabalhar este idoso que ele está sozinho, né? Ele está só em casa, mas ele não está solitário. Ele tem a família dele, ele tem a rotina dele, só que de uma forma diferenciada. Eu tenho atendido muitos idosos extremamente ansiosos, até pelo uso da máscara. Aquele pouco que sai para fazer alguma coisa que não tem quem faça, até a máscara incomoda, até muitas vezes por problemas respiratórios, né? Por não conseguir respirar de uma forma coerente. Então, o que a gente tem que fazer com esse idoso? Em primeiro lugar, nós temos que proteger o emocional dele. A gente precisa trabalhar este idoso de que ele está sozinho, mas ele não está em solidão. Ele tem a rotina dele definida, estamos todos vivenciando esse período que é atípico na nossa vida, inclusive o idoso. Às vezes, para ele é difícil usar uma rede social, um WhatsApp, chamar um neto, um filho numa chamada de vídeo para conversar. Mas é difícil, mas já tem muitos idosos que estão um pouco informatizados ao ponto de poder pedir uma teleentrega, pedir, conversar com seus filhos, com os seus netos. Então é preciso assim, que alguém seja eleito para se higienizar e ir visitar ele pelo menos uma vez ao dia, né? Não ter aquela exposição de várias pessoas, mas algum filho, alguém que more por perto para dar uma assistência. Eu, por exemplo, eu tenho a minha mãe, mais ou menos eu vou umas 2, 3 vezes ao dia lá conversar com ela, ver se ela precisa de alguma coisa, vou com máscara, me higienizo, né? Fico distante dela. Faço as coisas que tem que fazer, mas eu entendo que eu não posso deixar ela abandonada, porque senão ela entra em depressão. Mas, ao mesmo tempo que essa pessoa está sozinha e que alguém está indo lá todos os dias, ela precisa encontrar coisas dentro de casa que vá, de alguma forma, lhe fazer bem. Uma televisão, um programa que gosta, um trabalho manual. Tem tantos idosos que têm tanta habilidade, com trabalhos manuais, um tricô, crochê, bordado, costura, uma jardinagem, trabalhar na terra, trabalhar no jardim. Isso é tão bom, mexe com todas as nossas substâncias neuroquímicas positivas que dão uma sensação de bem-estar no cérebro. Então, ser idoso e estar no grupo de risco não significa que a pessoa está lá confinada dentro de casa, completamente alheia às coisas que estão acontecendo, completamente sozinha, sem ninguém por ela. Os familiares, os amigos, alguém que seja próximo desse idoso, tem que ir lá, tem que conversar com ele eventualmente, tem que organizar uma nova rotina para ele, porque às vezes as pessoas de mais idade, elas também não estão assim com aquela energia para fazer uma reorganização da sua rotina. Então poder ajudar esse idoso a ter uma rotina semanal ou a cada 2 dias, olha fulano, essa semana tu vai fazer isso e isso, amanhã e depois da manhã, aí eu venho aqui, a gente vai ver novamente uma rotina para tu te distrair, quem sabe faz um tricô, quem sabe vamos fazer um pãozinho, um bolo, uma coisa nova, e estimular
como qualquer pessoa precisa de estímulo, o idoso também precisa. E precisa então da generosidade das pessoas, dos familiares, dos amigos, que possam dar aquela passadinha rápida, completamente em segurança, higienizados, para poder então ajudar esse idoso a ressignificar a sua rotina. Então, essas coisas de organização e práticas, a gente tem que fazer com o idoso, ao mesmo tempo estimular o processo criativo dele, mostrar que tudo isso vai passar, que o dia que passar ele já conseguiu fazer uma colcha para a cama, ela já conseguiu fazer um bordado, o jardim está mais bonito, saiu até uma hortinha no fundo da casa ou dentro de vasinhos. Então, a gente pode ter 1001 maneiras de incluir o idoso nessa rotina, não tirar ele da nossa vida, mostrar para ele que apesar dele estar em casa, mas ele está participando da vida dos filhos, dos netos, da família, dos amigos, dos vizinhos. Frisar, porque senão o idoso pode realmente se sentir sozinho e entrar num quadro de depressão. Cada um tem que cuidar dos seus idosos que estão em casa, que fazem parte da família, porque eles precisam cada vez mais da gente e nós cada vez mais precisamos deles. E sempre pensando que o idoso faz parte da nossa família e somos nós então que temos responsabilidade com eles, com todo afeto, com todo carinho, com todo o amor. Até a próxima, pessoal! E aí na sua casa, como tem sido? Tem algum idoso? Ele está ficando em casa? Está tranquilo? E você, tem dado aquela atenção especial para ele? Conte pra gente, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp no número 51997697129. Envie o seu recadinho também lá na nossa página do Face, comentando na nossa transmissão ao vivo. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Aliás, meu abraço especial para você que está interagindo, mandando seu recado para a gente lá no Facebook. Daqui a pouquinho a gente já vai falar dessas interações. Vou começar aqui mandando um abraço especial para uma telespectadora que inclusive ligou para esse número que a gente divulga aqui para a utilização do WhatsApp. Ela é a Norma Ribeira. Ela está fazendo 77 anos, estava fazendo ontem 77 anos, estava assistindo, ligou e mandou essa mensagem. Ela disse que não sabe escrever, não conseguia mandar mensagem no WhatsApp, mas a gente aqui carinhosamente recebeu a ligação da dona Norma Ribeira e mandamos aqui, embora atrasados, né, as felicitações, nosso abraço especial pelos 77 anos. Felicidades, Deus abençoe muito a senhora, muito obrigado de coração pela companhia de todos os dias. Vamos aqui para a telinha. A Aida Henriques, de Cachoeira do Sul. Aqui no Piquiri choveu 40 milímetros, agora está nublado. E a Aida mandou foto para a gente. Vamos ver aqui a foto que a Aida encaminhou, diretamente lá do Piquiri. Céu fechado, muitas nuvens, né? E daqui a pouquinho a gente vai ver a previsão, se tem mais chuva aqui para Cachoeira, como fica o tempo. Quem mais manda mensagem pra gente? A Jocelaine, também aqui de Cachoeira. Meu marido aplicando ureia para a plantação desenvolver. Vamos ver aqui a foto da Jocelaine. Aí está, portanto, o esposo da Jocelaine fazendo o dever, colocando ureia, né? Para que tudo fique mais verdinho, aproveitando aí o tempo úmido, né? E a chuva que cai em Cachoeira do Sul. Obrigado, Jocelaine. Tem mais recadinhos? A Michele Oliveira também interagindo com a gente. Quero saber qual a previsão do tempo para esta quinta-feira. Aproveito para desejar uma boa tarde para todos. Michele, se você quiser, já pode acessar a nossa página novotempo.com/NTSul. Todos os dias de manhã a gente já publica lá a previsão e você já pode conferir em primeira mão. E o vídeo já está disponível lá no nosso canal do YouTube também. E daqui a pouquinho tem a previsão aqui no NTSul também. Obrigado pela participação e pela mensagem, viu? No próximo bloco, fake news sobre surto de coronavírus em um supermercado de Cachoeira do Sul se espalha nas redes sociais. Tem 3 funcionários com Covid, já foram afastados e diz que tem um monte com suspeito que vão ser testados todos os funcionários hoje. Não vai lá. E ainda, Tribunal de Justiça decide manter o serviço da transporte Nossa Senhora das Graças em Cachoeira do Sul. Fique com a gente, o intervalo é rápido. Agora 12h28, o NTSul já está de volta ao vivo. Obrigado pela sua companhia com a gente aqui na hora do almoço. E a gente volta com uma retificação. Diferentemente do que foi informado pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Cachoeira do Sul e veiculado aqui no NTSul ontem, o professor Roberto Miller, diretor do Totem, não preside o Comitê de Operações Emergenciais instituído pelo Executivo.
A coordenação dos trabalhos deste comitê vai ficar a cargo da nutricionista Denise Caspani. A definição ocorreu na tarde de ontem pela direção da Saúde Municipal. E aí, já preparou os casacos, os cobertores? Pois é, na próxima madrugada as temperaturas já começam a baixar no Rio Grande do Sul e os próximos dias vão ser de frio. Veja agora os detalhes na previsão do tempo. Quinta-feira chuvosa em Cachoeira do Sul, pode até ocorrer alguma abertura de sol à tarde, mas o predomínio é de tempo nublado. Temperatura mínima 11 graus, máxima 19. Sexta-feira, o inverno chega definitivamente à Cachoeira. Vai ter sol entre nuvens e o frio típico da estação, mínima 5 graus, máxima 13. Sábado vai ser um dia ensolarado com baixas temperaturas, mínima 5 graus, máxima 15. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Com o avanço de uma frente fria pelo estado, a quinta-feira tem chuva e frio em todas as regiões gaúchas. Na maioria das localidades, a chuva tem baixo volume, mas existe a possibilidade de temporais e granizo, especialmente para a metade sul. De acordo com a Metsul Meteorologia, nos próximos dias, entre quinta-feira e o final de semana, com o ingresso do ar polar, as madrugadas vão ser bem frias no estado, podendo ter mínimas negativas em diversas localidades, com a formação de geada. Na capital Porto Alegre, a temperatura máxima prevista para hoje é de 23 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 16. Em Passo Fundo, no norte do estado, 21 graus. Em Santa Maria, na região central, 19. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 23 graus. Para Pelotas e Rio Grande, sul do estado, 18 graus. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou hoje no Diário Oficial da União uma portaria declarando estado de emergência fitossanitária nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A declaração vem para a implementação do plano de supressão da praga de gafanhotos nas áreas produtoras e para a adoção de medidas emergenciais. O estado de emergência vai ser de 1 ano. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, explicou que a medida é preventiva. A nuvem de gafanhotos, da qual nós já falamos aqui no NT Sul, continua se deslocando. No final da manhã de hoje, o governo argentino informou que os gafanhotos estão em Sauce, província de Corrientes. As informações são de que eles não se moveram nas últimas horas devido às condições meteorológicas de baixas temperaturas. Nós conversamos esta manhã com o meteorologista da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul e ele informou que uma frente fria avança e provoca chuva, e o ingresso de uma massa de ar frio vai causar queda de temperatura com valores inferiores a 5 graus, isso em todas as regiões. Ele disse ainda que esse clima deve favorecer a dispersão dessa nuvem de gafanhotos. A nossa equipe continua acompanhando essa situação e assim que esse percurso for atualizado, a gente publica as informações lá no nosso site, novotempo.com/NTSul. E aí, já mandou o seu recadinho para o WhatsApp aqui do NT Sul? Mande a sua foto, mande uma informação para a gente. O número é o 51-99769-7129. Você pode participar do nosso momento de interatividade, também comentando na transmissão ao vivo no Face. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Vou começar aqui pelo Face, que não falei ainda as participações daqui. Quero mandar um abraço para Luciara Santos, está com a gente, João Marion Freitas, Eloá e César, também desejando aqui um dia abençoado para todos, obrigado pela companhia. Também com a gente aqui, Taugo Omar Costa, boa tarde, fiquem na paz. A Noeli mandando mensagem, boa tarde a todos, acompanhando as notícias de Cachoeira do Sul e região. Acompanhar os gastos já realizados é muito importante, evita tantos problemas que estão acontecendo no Brasil e, infelizmente, diz aqui a Noeli. Ela está falando sobre a matéria que a gente veiculou agora há pouquinho, não é? Sobre a fiscalização do Tribunal de Contas aqui do Rio Grande do Sul às prefeituras, aos gestores públicos. Vamos para a tela ver mais mensagens aqui? Marco Sérgio está com a gente lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Quero desejar um feliz aniversário para minha esposa, Thaís Fonseca, minha eterna namorada. Vamos ver a foto que o Marcos mandou aqui. Felicitando a sua esposa, Thaís. Parabéns, Thaís, tudo de bom para você. Deus abençoe muito a sua vida. Receba aí, portanto, o carinho do seu esposo e de toda a equipe aqui do NT Sul também nesta data importante. Quem mais? Vani Félix, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quero desejar feliz aniversário para o meu filho Yuri. Tudo de melhor, que Deus te abençoe. Vamos ver a foto que a Vani mandou também aqui, parabenizando ao Yuri. Aí está o Yuri tocando, acho que é uma guitarra, né? Parabéns, Yuri. Felicidades para você.
Tudo de bom, Deus te abençoe aí, receba o carinho da sua mãe e de toda a nossa equipe aqui também da TV Novo Tempo. A Maristela Aires é de Cachoeira do Sul, assistindo ao NT Sul aqui no Barro Vermelho com a filha Stephanie e aguardando a chegada da Valentina. Vamos ver a foto que a Maristela mandou pra gente aqui. Aí está ela e que a Valentina venha em paz, com saúde, né? Para alegria aí de toda a família. Abraço para vocês, aos nossos telespectadores aí no Barro Vermelho. Bom, em tempos de Facebook, WhatsApp e comunicação entre as pessoas em tempo real, boatos e fake news se espalham como uma velocidade inacreditável. Ontem um caso desses aconteceu aqui em Cachoeira do Sul. Áudios circularam pelas redes sociais com informações de que funcionários de uma rede de supermercados da cidade estariam trabalhando em meio a um surto de Covid-19. Foram 3 áudios que circularam pelos aplicativos de comunicação instantânea falando sobre funcionários da rede Tischler que trabalham na filial da Rua Júlio de Castilhos. Nos áudios, a informação de que estes haviam testado positivo para a Covid-19 e que outros estavam com suspeita e todos trabalhando na mesma loja. Oi, tu não compra nada no Tischler da Júlio. Tem 3 funcionários com Covid, já foram afastados e diz que tem um monte com suspeito que vão ser testados todos os funcionários hoje. Não vai lá. É verdade, sim. Eu passei ontem do serviço na frente do mercado, o mercado já estava fechado, estava só o gerente, um cara lá dentro, tinha 2 caras detetizando tudo, as prateleiras, tudo, fazendo faxina geral no mercado lá ontem. Pessoal, recebemos a notícia agora. Supermercado Tischler da Júlia tem 3 positivos e 3 suspeitos. A filha da Bia trabalha lá. Diz que tá um horror. Não é mais para ir no super da Júlio. Beijo, tchau. A administração da rede de supermercados informou que na filial citada nos áudios, mais de 20 funcionários foram testados para descartar qualquer possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus. Os testes foram encaminhados à produção do NT Sul, que, por respeito à individualidade e sigilo documental, preservará os nomes dos funcionários. Além disso, a administração da rede enfatizou que os afastamentos em um universo de 550 trabalhadores fazem parte de uma rotina na empresa. A vigilância epidemiológica do município aqui de Cachoeira do Sul, por meio da assessoria de comunicação, elaborou inclusive nota de esclarecimento que foi publicada nas redes sociais da Prefeitura Municipal, informando que se tratava de notícia falsa. A nota diz que não há nenhum surto de Covid entre funcionários em nenhuma empresa da cidade. Todos os trabalhadores notificados com síndrome gripal, independentemente da empresa, estão afastados e respeitando o período de isolamento. Claro que qualquer pessoa pode compartilhar o que quiser nas redes sociais, né? Mas cuidado com a pressa para sair compartilhando aquilo que a gente recebe de familiares, de amigos. E por isso a imprensa profissional, o jornalismo profissional é tão importante nesse momento para apurar aquilo que é fato, aquilo que é fake. Então, fique atento aí para você não cair nesse tipo de informação errada. Fique de olho lá, hein? novotempo.com/NTSul. Mas atenção, hein? No município de Charqueadas, aqui no Rio Grande do Sul, foi confirmado um surto de coronavírus pela Secretaria da Administração Penitenciária. O surto é na Penitenciária Estadual do Jacuí, onde pelo menos 7 presos testaram positivo. 4 deles foram hospitalizados. Novas medidas sanitárias foram tomadas por causa dessa situação. Desde o início da pandemia, já foram confirmados 21 casos de Covid-19 no sistema prisional do Estado. A Prefeitura de Cachoeira do Sul publicou recentemente uma lei que regulamenta e mantém um projeto desenvolvido com alunos de escolas municipais desde 2017. O Orquestra Escola, apesar de ser oficial, está suspenso por conta da pandemia, como mostra a reportagem de Gabriela Belo. Em 2017, os primeiros integrantes do projeto Orquestra Escola fizeram uma linda apresentação. Uma reportagem da colega Helena Caetano contou um pouquinho desta história. Com a música, o aluno aprende a ter disciplina, aprende a se regrar para poder aprender o instrumento, porque as aulas que a gente dá não basta, eles precisam praticar em casa. Então essa responsabilidade vai sendo algo que emancipa eles também para outras tarefas, né, na própria escola. Da mesma maneira que eles têm que se cuidar para a aula de música, eles também têm que se cuidar para as disciplinas da escola, não pode deixar para trás, não. Na época, esta lei que regulamenta e mantém o projeto Orquestra Escola era um desejo da primeira-dama de Cachoeira do Sul,
Jussara Gnatti. No ano 2020, quando terminar o mandato do governo Gnatti, não termine a Orquestra Escola. Desejo realizado. A diretora do Núcleo Municipal da Cultura, Josiane Fardim, conta que com a publicação da lei o projeto não muda. Na parte prática não muda nada, não altera, porque o projeto já está acontecendo desde 2017, né? O que ele regulamenta e assegura é que para os próximos anos, as próximas gestões, elas tenham assim a concretização também, continue a concretização desse projeto Orquestra Escola. O ensino desses instrumentos de orquestra e a parte de musicalização e outros instrumentos que vierem ser a critério dos alunos, dos professores nas escolas, na rede municipal. Isso é o que altera. Até mesmo nos próximos concursos que deverão acontecer, né, sempre no magistério, sabe que acontece devido à carência de recurso humano, deverá ser criado cargos específicos para professores atuarem na Orquestra Escola, no trabalho, atuarem na Orquestra Escola, mas atuando diretamente nas escolas da rede municipal, no ensino, desenvolvendo esse trabalho de musicalização e no ensino de instrumentos. Segundo o professor de música e assistente artístico da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, Gilber Alonso, mais de 3.000 alunos de escolas municipais do meio urbano e rural participam do projeto. Pega crianças da primeira até o 9º ano no ensino fundamental das escolas municipais. O que aconteceria com aquela criança que está no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, ou até no 8º ano? Nos próximos anos, com a mudança do governo, poderia se perder esse acordo de cooperação, poderia se perder a magnitude desse projeto, que a gente sabe que nada vai ser feito da noite para o dia. Então, a importância da aprovação dessa lei não é apenas garantir o orçamento, é garantir o acesso a todas essas pesquisas, a todos esses relatórios, a todas essas conquistas do ensino de música em Cachoeira do Sul. O custo anual do projeto é de 150 mil, mas por conta das parcerias com a UFSM sai por menos de 100 mil? Muito menos de 100 mil. E isso, as parcerias que a gente compõe nesse projeto é exatamente para isso. A gente faz um orçamento do que precisaríamos e vamos atrás de acordo de cooperação técnica, vamos atrás de parcerias e através de projetos. Aprovação de projeto através de lei de incentivo, etc. É importante também deixar claro que Cachoeira do Sul está trabalhando numa lei de incentivo à cultura municipal. Já existe em Santa Maria, já existe em Porto Alegre, já existe em Curitiba, já existe em várias cidades até menores que Cachoeira do Sul. Em Cachoeira do Sul nós ainda não temos uma lei de incentivo municipal à cultura, então nós não temos um orçamento. Os alimentos que seriam merenda escolar de alunos da rede municipal, de escolas urbanas, do campo, educação infantil e turmas de educação de jovens e adultos foram transformados em kits de alimentos que estão em fase de distribuição. A Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul montou um QG no ginásio de esportes do Colégio Marista Roque para separação e retirada das sacolas. Além de profissionais da Secretaria, o trabalho conta com o auxílio do Exército. As direções das escolas têm por missão fazer o alimento chegar a todos os alunos que estão em casa por causa da pandemia. A meta é distribuir 6.000 cestas básicas, uma por aluno. O Tribunal de Justiça decidiu manter a prestação do serviço de transporte público urbano em Cachoeira do Sul a cargo da empresa Transporte Nossa Senhora das Graças. A decisão veio depois da sessão realizada ontem na 21ª Câmara Cível do TJ. As limitações impostas pela pandemia e o estado de calamidade pública pesaram na decisão dos desembargadores da 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, ao julgarem o recurso interposto pela empresa Transporte Nossa Senhora das Graças. A decisão favorável à empresa pela manutenção dos serviços em Cachoeira do Sul veio após sessão remota realizada pelos desembargadores nesta quarta-feira. A promotora Maristela Schneider informou por telefone que os desembargadores reconhecem a precariedade do serviço, mas em face da atual situação, seguem indicando, como o próprio Ministério Público vem cobrando, a realização imediata de um processo licitatório para o serviço. Em relação ao julgamento do agravo de instrumento interposto pela empresa TNSG, em relação à decisão de primeiro grau que determinou a retomada do serviço público, o Tribunal de Justiça, na data de ontem, sessão,
virtual, entendeu por manter a empresa à frente do serviço, em que pese ter reconhecido a precariedade, a má qualidade da prestação do serviço em Cachoeiro do Sul, mas em face do momento em que vivemos e a empresa está numa recuperação judicial, entenderam então por a melhor medida neste momento que o município, né, agilize o quanto antes a abertura e o término dessa licitação, a fim de que regularize a prestação do serviço em Cachoeira do Sul. O Ministério Público está aguardando ainda o acórdão sair, né? Foi uma sessão virtual, e então não saiu ainda o texto do acórdão para ser verificado melhor os argumentos utilizados pelos desembargadores. Em janeiro deste ano, a juíza Tamara Benetti Visoto emitiu decisão que havia determinado a retomada do serviço de transporte pela Prefeitura Municipal. A decisão foi derrubada ontem. Desde esta decisão, em janeiro, a Prefeitura não chegou a efetivar a retomada do serviço em função do recurso interposto pela empresa, acatado em caráter liminar. Uma ação civil pública tramita há anos com decisão judicial que determina ao município a efetiva realização de concorrência pública para o transporte. A Prefeitura tentou por 3 vezes licitar o transporte público, todas as tentativas frustradas, em decorrência de contestações aos editais pelas empresas participantes do certame, especialmente a TNSG. Os argumentos do Ministério Público quanto à precariedade do serviço ganharam corpo ainda mais quando sistemáticas quebras e falhas nos veículos passaram a ser registradas pelos usuários. E, por fim, em novembro do ano passado, um acidente de maior vulto com 11 passageiros feridos indicava que um dos ônibus da empresa não possuía freio e despencou de um barranco na Rua dos Loretos. O caso segue em investigação. Gente, olha só, o censo demográfico do IBGE, que seria realizado este ano, foi transferido para 2021 por causa da pandemia de coronavírus. E a pesquisa para esse censo vai ser de 1º de agosto até 31 de outubro. Mas outras pesquisas precisam ser feitas. Por causa da pandemia, tudo tem que ser por telefone. E isso está sendo uma dificuldade a mais para os entrevistadores. Veja só. Pesquisadores do IBGE nas ruas, indo de casa em casa, fazendo coleta presencial de dados, agora só em imagens de arquivo. A pandemia mudou o protocolo de atuação desses profissionais. O Censo Demográfico 2020 foi transferido para o 2º semestre de 2021, mas as pesquisas por amostra precisam ser realizadas. Nas empresas, por e-mail, com a população, por telefone. Para os brasileiros receosos de telemarketing, oferta de produtos, trotes e golpes, ter que atender uma ligação cheia de perguntas é motivo de desconfiança. Na página do IBGE e nas redes sociais, uma campanha explica e solicita que a população atenda o telefone e responda ao pesquisador do IBGE. É importante. Toda a coleta está sendo feita ou por telefone ou por e-mail. Então, com empresas, geralmente nós contatamos por e-mail e com os domicílios por telefone. Então, nós estamos numa forte campanha para convencer os moradores a nos atender, porque é muito importante, principalmente em função do momento, da situação que estamos passando, que nós tenhamos dados. Então, toda a sociedade precisa de dados para combater essa pandemia. Então, o IBGE realiza pesquisas nos domicílios. É muito importante que as pessoas nos atendam e respondam os nossos entrevistadores. Nós precisamos retratar esse momento difícil que o nosso país e o mundo está passando. Qual é a segurança que o IBGE dá de que a pessoa está realmente atendendo a um entrevistador de vocês? Uma informação bem importante assim, é que os nossos questionamentos com informantes são todos declarativos. Então, o IBGE não exige nenhum tipo de documento e nada do tipo. Então, é perguntado para o informante e ele responde por telefone. Então, não tem nenhum tipo de documento envolvido. É um primeiro ponto. Para ter certeza de que é um entrevistador do IBGE, o informante ele pode verificar num site que se chama respondendo.ibge.gov.br. Lá ele pode digitar ou o CPF, ou a matrícula, ou o RG do entrevistador, e vai aparecer os dados do entrevistador para ele. E também em relação ao questionário, se o informante quiser ter acesso a esse questionário, entrando na página da pesquisa que ele está respondendo, ele consegue ter acesso ao que será perguntado para ele. Então,
o informante que ficar inseguro nesse sentido, a gente entende, a gente sabe que hoje existe muita situação de golpe pela internet, por telefone, por isso o IBGE toma todas essas precauções para dar segurança para o informante. Verdade que aquela pessoa mais desconfiada ainda pode solicitar um agendamento de entrevista, solicitar para quem está ligando para ele por recenseador, na verdade, os dados dele e tudo mais, para ele poder conferir no site, agendar uma entrevista, o horário, para ele poder responder as perguntas com segurança, sabendo para quem ele está respondendo? Sim, exatamente. A gente está trabalhando também na primeira ligação que a gente faz. Claro, se a pessoa se sentir segura e já quiser responder ao questionário, ela responde. E ela não se sentindo segura, o entrevistador passa todas as orientações para ela, onde ela pode fazer a consulta. Ela vai e faz a consulta e agendando, o entrevistador retorna para o informante ou vice-versa. O informante também pode ligar para o recenseador. A gente põe à disposição todas essas possibilidades. Gostaria de ressaltar a importância das respostas. Nós precisamos retratar a realidade. A sociedade precisa desses dados, saber principalmente como anda a situação do mercado de trabalho, as pessoas que estão perdendo o seu emprego, ou que estão até mesmo diminuindo as horas trabalhadas. Então, respondendo para nós, hoje o IBGE é a instituição oficial que levanta esses dados para o país inteiro, então em todos os níveis. Então, a gente solicita que a população nos atenda e responda, é claro, seguindo todos os procedimentos de segurança que nós já comentamos. Segurança acima de tudo, né? Porque está difícil separar o joio do trigo, saber que ligação efetivamente é de uma instituição séria, não é? E tantas ligações que a gente recebe ao longo de todo o dia com bobagens e pessoas tentando se aproveitar. Portanto, se alguém pedir documento seu, algumas informações aí que sejam duvidosas, cuidado, desliga o telefone, né? Mas aí estão as dicas que vêm diretamente do IBGE, porque afinal a pesquisa precisa ser feita, não é? A gente falou ontem aqui no NT Sul sobre uma reunião convocada pelo prefeito Sérgio Gnatti, em que foram chamados os prefeitos das 12 cidades que integram a região central no programa de distanciamento controlado do governo do estado. A reunião se estendeu até o início da tarde e hoje Thelma Tomás conversou com o diretor da Saúde em Cachoeira para saber quais foram as medidas decididas com os prefeitos. A partir da reunião realizada ontem com todos os prefeitos e representantes aqui da região que engloba Cachoeira do Sul, destes apenas um não compareceu, dos 12 municípios, então a gente conversa com o diretor da Saúde, Diogo Rafael, porque a partir dessa reunião um novo cenário se delineia, né? Cachoeira está na bandeira laranja e com iminência de migrar para a bandeira vermelha, que seria então prejudicial, no mínimo, por 2 semanas para comércio e serviços, e mostra o agravamento da situação, né, Diogo? Boa tarde. Boa tarde. Então, perfeitamente assim, Cachoeira do Sul e sua região, 27ª região, né, está na bandeira laranja, infelizmente, em razão do avanço da doença que nós temos, né, nos nossos 12 municípios. Ontem nós tivemos uma reunião para alinhar algumas estratégias, fazer alguns mecanismos de busca e aperfeiçoamento, né, para evitar que nós possamos chegar na bandeira vermelha, ou até mesmo a preta, né, que é o que ninguém quer, né, com essas ações assim bem definidas pelos municípios que estiveram presentes, né? A realização dos exames, fazer a coleta de materiais, da utilização de máscaras, dos horários de fechamento de comércio. Então, todos esses objetivos, essas metas traçadas pela região, para que a gente evite o avanço à bandeira vermelha, né? E para que a gente, tão logo seja possível, volte à bandeira amarela, né, para que a gente saia da laranja, né, que está muito próximo da vermelha, é um risco muito real que a gente tem. De que forma a região se comprometeu a tentar monitorar e garantir que essa disseminação de casos e também de internações não se propague rapidamente aí nos próximos dias, já que neste final de semana o governo do estado roda mais uma análise e classifica novamente as regiões em bandeiras? Então, assim, com o apoio da Associação dos Municípios, né, que representam a nossa região, nós estabelecemos um grupo de trabalho que vai fazer análise praticamente diária desses dados, né, do número de casos, do número de internações, dos leitos disponíveis, né, para que a gente esteja atento a tudo que acontece na região e, caso seja necessário, fazer alguma espécie de recurso ao governo do estado, quando da alteração de bandeira, se for o caso, que a gente espera que não ocorra, né? Mas esse monitoramento constante, né? Aqui em Cachoeira, o nosso maior problema, a maior dificuldade que se encontra é a falta de conscientização e os flagrantes de aglomeração, de festa, de falta de uso de máscara, enfim. Tem alguma estratégia para tentar conter as pessoas, já que informação não está faltando?
Bom, então, assim, no primeiro momento, nós temos as medidas de fiscalização, né, com um caráter orientativo, né, para dissuadir as pessoas da aglomeração, para que elas sejam desmotivadas, né, a se reunir, a não cuidar, a observância do uso de máscara, que me parece que as pessoas não estão respeitando, que elas não gostam disso. Nós temos já exemplo de outros municípios que estão multando, né, os seus munícipes pela falta de uso de máscara, porque é uma determinação do governo do Estado, que em todo o Estado do Rio Grande do Sul se utilize máscara quando estiver na rua, né? Então, esse é um dos fatores. Outros fatores que a gente tem que desmobilizar é a aglomeração de eventos clandestinos que ocorrem. Infelizmente, a gente sabe que vem ocorrendo, a fiscalização tem atuado bastante nisso. A Brigada Militar é nosso parceiro nesse sentido, né, de desmobilizando e desmantelando também esses grupos com atividades aí clandestinas, mas é a conscientização. Então, Diogo, muito obrigada. Daniel, então, uma nova estratégia aí para tentar, no mínimo, manter Cachoeira na bandeira laranja e garantir que a disseminação do novo coronavírus esteja razoavelmente sob controle em toda a região aqui, número 27, a qual nós pertencemos. Obrigado, Thelma, pelas informações. Como diz o ditado popular, né, dos males o menor. Ninguém gostaria que Cachoeira já estivesse com bandeira laranja, gostaríamos que ela estivesse lá na bandeirinha amarela, com toda a tranquilidade do mundo, mas as coisas já se complicaram, né? Então agora a gente torce que pelo menos esse patamar seja mantido, que a doença, que a pandemia não avance aqui em Cachoeira do Sul, mas depende, não é, da ação individual, da decisão individual de cada pessoa, de cada cidadão. Hora de interatividade, hora do seu recado aqui na telinha da TV Novo Tempo, no NT Sul, através das nossas redes sociais. Em todas elas tem a transmissão ao vivo, facebook.com/TV Cachoeira, ao vivo também lá no nosso canal do YouTube, também TV Cachoeira, e também no nosso perfil no Instagram. Portanto, em todas as nossas redes sociais tem NT Sul ao vivo e você pode interagir com a gente através desses canais. Vou começar aqui com o nosso Facebook. Está com a gente aqui o Roberto Xavier, mandando seu boa tarde, Ione Rossi também mandando boa tarde, Wildo Nascimento, Paulo César, Ivone Fux, grande abraço para vocês. Tem mais recados aqui ainda. A Simone Rosa manda mensagem, o Paulo Lara, a Jana Rodrigues, Rosane Silva, Edgar e Eloy Thompson, o Alencar Nunes, a Ana Barreto. Grande abraço a todos vocês, a nossa gratidão pelo carinho e pela audiência de todos os dias. Vamos aqui para a tela, tem mais mensagens chegando. A Solange também interage com a gente. Chuva boa aqui em Águas Mornas. Vamos ver a foto que a Solange encaminhou para a gente da chuvinha desta manhã. Aí está, né? Renovando os campos, renovando a paisagem, né? Um abraço para os amigos, para os telespectadores em Águas Mornas, interior também aqui de Cachoeira do Sul. A Edna Boer, aqui de Cachoeira do Sul. Concordo com a psicóloga. Me envolvo em várias tarefas domésticas e só saio quando preciso fazer compras. Obrigado, Edna. Grande abraço para você. Comentando aí o que trouxe, né, de informações para a gente a Lisiane Omerich no quadro Dia de Terapia. O José Valmir também interagindo com a gente de Cachoeira do Sul. Quero mandar um abraço para o César, o editor, e a Thelma, repórter, pelo grande trabalho que fazem nesta conceituada emissora de TV. Obrigado, José. Grande abraço para você aí, ótima tarde. Obrigado pelo carinho, né, e pelo recadinho encaminhado para a gente aqui, viu? Quem mais? O Cláudio Oliveira também interagindo. Parabéns por passarem a realidade para os telespectadores. Abraço para vocês. Muito obrigado, Cláudio. E para isso a gente conta também com a participação de cada telespectador, não é? Tem uma notícia aí, um fato que está acontecendo perto de você? Mande para a gente. Nosso jornalismo aqui é colaborativo e a gente conta com a participação da comunidade todos os dias. A Tatiane também manda mensagem aqui. Quero parabenizar meu pai, Cláudio Omar, que está de aniversário hoje. Que Deus o abençoe e que possa comemorar essa data por muitos e muitos anos. Vamos ver a foto da Tatiane homenageando aí ao Cláudio Omar e a gente manda aquele abraço especial, né? Felicitando por mais um ano de vida e que muitos, né, estejam pela frente. Tem mais? Ainda temos uma última participação aqui, Andréia Nunes, de Cachoeira do Sul. Enquanto não se resolver nada, a gente fica sem ônibus para voltar para casa. É uma vergonha, diz aqui a Andréia, questionando. A gente agora há pouquinho trouxe a informação da decisão do Tribunal de Justiça, mantendo, né, a TNSG como a prestadora do serviço do transporte coletivo urbano em Cachoeira do Sul. Muito obrigado a você que interagiu com a gente nesta quinta-feira. Gente, o NT Sul de hoje vai ficando por aqui. As reportagens você encontra logo mais no nosso site. É só acessar novotempo.com/NT Sul. Amanhã a gente tem mais um encontro aqui na tela da TV Novo Tempo. É ao meio-dia. Eu espero você. Tenha uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau.